A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, no dia de ontem, no dia 25 de fevereiro de 2024, teve um culto da Congregação Cristã no Brasil que eu fiz análise, eu fiz um vídeo. E no vídeo eu errei em uma informação. Quando o Salvador Bueno fala de uma determinada reunião, eu confundi com a reunião geral anual. Assembleia Geral Ordinária é outra questão. Refere-se à apresentação do balanço financeiro da Congregação Cristã no Brasil, e eu vou fazer essa correção, e na sequência eu vou fazer algumas perguntas aqui que todo CCBano deveria fazer para o Ministério, principalmente para o Braz. E eu vou fazer essas perguntas pedindo encarecidamente que o Braz responda essas perguntas. Por que vocês não se manifestam? Por que vocês não vêm no culto online e não dão resposta para as perguntas que são feitas aqui? Porque eu não sei se vocês perceberam, o silêncio de vocês sobre as críticas e sobre as perguntas que os críticos fazem, é isso que afeta vocês. E isso passa a impressão de que vocês realmente estão errados nisso, o que está sendo indagado e perguntado. Vamos ao vídeo do Salvador Bueno e eu vou fazer a minha devida correção. Isso aqui que ele falou foi no culto de ontem, do dia 25/2/2024. Você pode ver ali no rodapé do vídeo ali, ó, né, que é original da CCB, aquilo ali, tá? Então ele tá falando da Assembleia Geral. Vamos ouvir. Eu cometi uma gafe, tá até ali eu colocando novos tópicos que eu confundi com reunião geral anual, mas não é Assembleia Geral Ordinária. Vamos ouvir aqui. E teremos também a Assembleia Geral Ordinária para São Paulo, que será no dia 10 de março, no domingo às 18h30, aqui nesta Casa de Oração do Brás. E teremos... Pronto, é isso aqui. Vai ser no próprio Braz, para São Paulo. Ou seja, é aquela reunião onde eles apresentam um balanço financeiro, todo mundo assina ali um documento na entrada, na porta, as pessoas não sabem, mas elas estão assinando ali, muito provavelmente, né? Fazendo parte ali de uma votação que será feita, que o povo nem sabe que estão votando. Eles vão apresentar no final os secretários, todos aqueles que participam tanto da presidência como o secretário, o tesoureiro e todos os seus suplentes, e é feita uma votação por aclamação. Ninguém sabe que está votando, simplesmente eles falam a frase, Deus seja louvado, não tem quem não vai falar amém. Aí fica registrado isso como votação por aclamação. Ok? Mas, como eu já coloquei vídeo aqui analisando a apresentação desses balanços, são apresentações muito genéricas, sem ser algo ali mais em cima para dar mais transparência e credibilidade, obviamente, para a Congregação Cristã no Brasil. Não tem essa apresentação. Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai acompanhar. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, que vai aparecer aqui do lado, e eu gostaria muito que a Congregação Cristã no Brasil nos respondesse. Primeiramente, se vocês são transparentes, como sempre dizem e tal, por que vocês não respondem essas perguntas, né? Que eu vou apresentar agora. Primeiro a gente vai começar com a pergunta de entrada, a receita da CCB, né? Qual é o total arrecadado pela Congregação Cristã no Brasil em 2023? Gostaria muito que vocês viessem e falassem ao povo, nós arrecadamos o total de quantos milhões? Será que chega no bilhão? Porque assim a gente vai ter uma ideia da dimensão desse valor que a CCB está arrecadando. Eu acho que esse fluxo financeiro, o povo deveria ter conhecimento. E isso deveria ser feito publicamente. Publicamente. E por que publicamente? Porque a CCB, quando deixa de arrecadar o imposto, logo ela tem que prestar contas também com a sociedade. Não é só aos membros da igreja. Obviamente, os membros que estão dando o dinheiro, eles deveriam saber, né? Vocês deveriam prestar conta com eles de o que foi feito com esse dinheiro. E a sociedade como um todo deveria também vocês prestar contas, porque afinal de contas vocês deixaram de arrecadar dinheiro para a União, né, em prol de manter o dinheiro dentro dos cofres de vocês para gastar com a própria igreja. E aí vocês fazem uma reunião para São Paulo. O que seria isso? Fluxo somente de São Paulo? Ou é o fluxo de toda a Congregação Cristã no Brasil? Porque vale lembrar que a arrecadação que é feita é em todo o Brasil.
As igrejas do Brasil inteiro, eles mandam dinheiro para o Braz. Logo, a CCB deveria prestar conta, não só num culto fechado ali, né, só com as pessoas da região, um convite feito à região. Vocês não acham isso errado? Eu acho que vocês deveriam fazer esse culto ao vivo, como é feito nos cultos normais. Por que vocês não fazem essa transmissão ao vivo? O que é que vocês têm a esconder? Em segundo lugar, por que não colocam isso em uma aba no site da Congregação Cristã no Brasil? Por que vocês não entram lá e falam, vamos colocar o fluxo financeiro aqui? Porque todo mundo doou, todo mundo tem o direito de saber o que foi feito com o dinheiro das pessoas que doaram. Agora vamos fazer as perguntas sobre o gasto, o dinheiro da congregação, aonde foi empregado esse dinheiro. Nós sabemos que existem empresas que fazem trabalho para a Congregação Cristã no Brasil, prestam serviço à Congregação Cristã no Brasil. E nós gostaríamos de saber quais são essas empresas cadastradas, por que as pessoas não têm acesso, né? E quando uma delas, e quanto cada uma delas recebeu o repasse da CCB em 2023. E quais são essas empresas? Quais são os setores que elas atuam? A congregação contrata empresas de que setores? Será que de segurança, alimentação, saúde, jurídico, imobiliário? Será que vocês alugam casa para alguém? Para algum ancião? Né? Alguma coisa? Limpeza, manutenção? Por que o povo não tem acesso sobre isso? Por que vocês falam, a congregação é transparente, mas vocês não prestam contas? Aí depois vocês vão falar, não, mas quem quiser pode procurar o irmão da administração, que ele vai falar. Será que vai falar mesmo? Eu nunca vi isso acontecer. Agora, independente se ele vai falar ou não, isso é uma questão de vocês prestar conta publicamente. Não a pessoa ter que ir procurar. Até porque, como eu já falei, vocês deveriam prestar conta com toda a sociedade. Porque quando deixa de recolher imposto, logo eu estou sendo defasado por conta da sua igreja, porque o dinheiro que é deixado de arrecadar são um dinheiro que também seria usado para pagar médicos, policiais, escolas e todos os demais serviços públicos. Segunda pergunta, essas empresas, elas se submetem a um processo de licitação? Porque nunca tivemos conhecimento dessas licitações? Por que nunca nós tivemos um conhecimento sobre esses editais de chamamento para a prestação de serviço da Congregação Cristã no Brasil? Ou será que vocês contratam a olho aqueles que vocês se agradam, aqueles que vocês querem? Se for dessa forma, não está errado vocês usarem o dinheiro do povo para contratar empresas que apraz ou que vocês se agradam. Isso não é errado. O certo não seria fazer uma licitação para contratar a empresa que tem o melhor custo-benefício? Eu gostaria muito de saber, né, como que é feito o processo de contratação dessas empresas. Terceira pergunta, qual a relação que as pessoas ou os donos dessas empresas, eles têm com a Congregação Cristã no Brasil? Será que são membros, parentes? Será que essas pessoas, por ser parente ou membros da igreja, não levanta a suspeita de favorecimento? Tráfico de influência? Então, vocês trazendo essas informações para talvez eliminar esse tipo de suspeita. Só vai ficar ruim se essas suspeitas forem confirmadas como verdadeiras. A quarta pergunta, os processos judiciais que a CCB move contra os críticos são custeados pelas coletas? Sério que é isso? Essas empresas de advocacia recebem mensalmente ou por serviço prestado? Qual o valor mensal ou por serviço prestado? Quanto que vocês estão pagando para esses advogados? Acima do mercado? Né? Valores acima, qual que é o valor? Outra coisa, antes mesmo de ser unificado a coleta, já havia processo contra os críticos. Então, antes dessa unificação, o dinheiro que está sendo gasto com esses processos procedem de que tipo de arrecadação? Da piedade, da construção, da manutenção? De qual desses arrecadamentos é que era tirado esse dinheiro para pagar esses advogados? Obviamente que eu vou deixar um adendo aqui.
né, para complementar essa pergunta. Esses advogados trabalham voluntariamente para a CCB ou recebem dinheiro para prestar serviço? Eles fazem igual as irmãs que varrem as igrejas, que passam pano nos bancos? Eles também trabalham voluntariamente igual os irmãos que trabalham na construção? Ou será que eles têm um trabalho privilegiado na CCB? Eles recebem para prestar conta, para prestar serviço à congregação cristã no Brasil. Afinal de contas, todos são iguais na CCB ou tem alguma classe privilegiada dentro da congregação cristã no Brasil? Sexta pergunta: de todo esse arrecadamento, essa arrecadação que é feita nas coletas da congregação cristã no Brasil, cujo vocês, Marsola já falou, o Salvador também fala, que o primeiro a ser atendido é a obra da piedade. Agora vem uma pergunta, né, que vocês poderiam trazer para nós. Qual é a porcentagem da arrecadação total que é destinada à obra da piedade versus construções? Porque eu posso atender primeiro, mas não quer dizer que eu esteja atendendo bem. Eu posso pegar primeiramente 10% apenas e dar para a obra da piedade, e depois eu fazer o que eu quiser com os outros 90%. Ou seja, atender primeiro não significa que você está atendendo com mais. Você está dando mais. Então seria muito interessante vocês trazer a público e dizer para as pessoas, ó, nós arrecadamos, exemplo, eu vou dar aqui, R$1 bilhão em 2023. E nós destinamos desse 1 bilhão 800 milhões para a obra da piedade e apenas 100 milhões para a construção, porque levanta muita suspeita, porque o Cláudio Marsola trouxe a informação em 2023, em outubro, de que a CCB, até na data de outubro, que foi a data daquele culto, logo no comecinho, eles já tinham construído mais de 400 templos. É muito dinheiro. Será que vocês gastaram a quantidade de construção de 400 templos com a obra da piedade? Porque se vocês gastaram pelo menos a mesma quantidade que gastaram com o templo, com obra da piedade, vamos supor, vamos fazer um cálculo aqui, de que vocês gastaram R$500 mil com cada templo, tá? Nem tô chegando na casa dos milhões. R$500 mil com cada templo, vezes 400, isso vai dar 200 milhões gasto com o pobre, 200 milhões gasto com as necessidades do povo. É muita grana, muito dinheiro, era para não ter nenhuma necessidade para os pobres na congregação. Eu conheço aqui em Pinda, aqui no meu bairro, uma família muito necessitada que nós já ajudamos bastante, que catam reciclagem na rua e que nunca foram atendidos pela obra da piedade. É estranho esse cálculo de vocês, né? Dizerem que vocês atendem, a impressão que dá quando nós atendemos primeiro, tá passando a impressão de que vocês atendem com mais, com muito mais. A gente atende, quando nós atender todas as necessidades dos pobres, aí nós vamos usar o dinheiro para as construções. Mas eu conheço gente que não está sendo atendida. Você que está assistindo aí, irmão, coloca aqui no comentário logo abaixo aqui, se você conhece famílias pobres dentro da congregação cristã no Brasil, que ao invés de estarem sendo atendidas, elas estão levando dinheiro para depositar na igreja. Escreve aí embaixo se você conhece famílias pobres que precisam de atendimento. Agora uma pergunta de rede social, que já está na rede social há bastante tempo. Isso está sendo veiculado aí, inclusive iniciou-se essa questão através de um youtuber muito grande, muito famoso da CCB. Foi ele que começou, tem até vídeo dele aí falando sobre esse assunto. E eu gostaria de fazer essas perguntas, porque todos querem saber, e eu também quero saber. Quantos cartões corporativos a CCB distribui para eu não sei, o clérigo, a cúpula, os associados da congregação cristã no Brasil? Quantos cartões é distribuído para essas pessoas? Outra pergunta, qual o valor desse cartão corporativo? Segundo informações, é que em 2020 estava ajuntando a função crédito, mais a função saque dinheiro na boca, né, do caixa eletrônico, somava R$45 mil. 2020. 2023, quanto será que não está
valendo esses cartões com todas essas atualizações? Será que já estamos aí nos 50 mil reais, 60 mil reais? Por que vocês não trazem essas informações? Qual é o valor total que vocês usaram para pagar as faturas desses cartões em 2023? Quantos milhões vocês gastaram com cartão corporativo? Traga essas perguntas. Essas perguntas são fomentadas nas redes sociais e seria interessante a congregação se apresentar em público, trazer documentos e responder às perguntas dos críticos e do povo. Outra pergunta muito frequente, é nítido e notório o translado dos anciões da Congregação Cristã no Brasil, do Braz ou de alguma outra região, o translado Brasil e mundo afora em viagens de aviões. E nós gostaríamos de saber com vocês quanto que a CCB tem gasto ao todo com essas viagens e esses passeios que são feitos para outros países ou até mesmo dentro do nosso Brasil. São muitas viagens, visto que hoje se faz muita coisa através da informática online, reuniões, a gente viu agora há pouco, viagens para os Estados Unidos que poderiam ter sido resolvidas através de uma videoconferência. Afinal de contas, a fala e a decisão é a mesma, porque o cognitivo não é afetado através de uma transmissão online. E nessas viagens que vocês fazem de aviões, de translado, nós gostaríamos muito de saber se o dinheiro do povo está sendo poupado, está sendo bem empregado. E a pergunta que se faz é, quando vocês reservam essas passagens, que tipo de passagem vocês se usam? Econômica, executiva ou primeira classe? Eu vi uma foto de um encarregado regional, mais alguns anciões que estavam indo para a Itália e pela foto você identifica que a viagem estava sendo feita de primeira classe. Então eu gostaria de saber do Braz, por que vocês não trazem essas respostas? Os nossos irmãos, para zelar do dinheiro da oferta da viúva pobre, do órfão, as pessoas humildes e simples, quando os nossos irmãos eles só viajam em extrema necessidade e de classe econômica. Eles vão de passagem econômica. Por que vocês não trazem isso para nós? Não vem falar que é por causa da idade, porque se você for agora no aeroporto, você vai ver muito idoso de classe econômica, viajando com passagem econômica. E eles chegam do outro lado bem, vivo, normal, com saúde, não estão passando mal. Agora vem uma pergunta que são curiosidades e dúvidas segundo informações que chegaram, mas a gente não sabe dizer se essas informações são realmente verdadeiras. Por isso eu quero apenas fazer perguntas para vocês responderem se procede ou não procede. A CCB, ela custeia seguranças particulares para alguns dos anciões? Ela faz uso de viagem aérea, táxi aéreo, helicóptero, alguma coisa do tipo, né? Seria bom responder isso para evitar qualquer tipo, né, de especulação que não seja a realidade do dia dos anciões da Congregação Cristã no Brasil. Agora eu vou colocar aqui perguntas que chegaram aqui para mim de frequentadores da Congregação Cristã no Brasil. São pessoas que estão lá dentro, que ainda estão lá, tocam lá, fazem parte do corpo da Congregação Cristã no Brasil. A primeira pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui, eu não vou falar o nome do irmão, porque vocês sabem que dentro da Congregação Cristã no Brasil existe uma retaliação ou uma perseguição a qualquer um que questionar o ministério da CCB. Por isso, eu vou reservar o direito da pessoa de estar no seu anonimato, mas eu vou apresentar a pergunta para os anciões da congregação, o corpo de administradores e também os advogados da Congregação Cristã no Brasil. A primeira pergunta é a seguinte: tesoureiros, administradores, contadores da CCB, da Administração Brasimundo, existe algum site, algum órgão onde podemos fiscalizar como a sua organização religiosa gasta o dinheiro dos contribuintes? Então ele está perguntando se existe algum meio eletrônico, algum site que eles possam verificar o gasto que é feito pela Congregação Cristã no Brasil. Tem aí o público, né? Existe aí sites
que faz o monitoramento dos gastos públicos. Eu esqueci até o nome lá da lei, mas existe. Por que a CCB não copia? Por que vocês não colocam lá? Você abre o site da CCB, só tem comunicado, endereço, mas prestação de contas com o povo não tem. Se vocês são tão transparentes como falam para as pessoas e para o povo, por que vocês não tornam público esses gastos? Por que assim vocês vão calar os críticos? Eles vão fechar a boca, né? Os boatos, porque aí vão se tornar boatos, né? E outro tipo de suspeita, tudo isso vai acabar. Vocês vão dar força para que os CCBanos defendam vocês, mas não, ao invés disso, vocês recorrem ao silêncio. E isso é muito estranho. O silêncio é muito estranho quando as pessoas estão apresentando questionamentos válidos sobre suspeitas de mau uso do dinheiro do povo. Segunda pergunta: como faço para adquirir um relatório mensal gastos de qualquer bairro? O diácono ou administrador local pode me fornecer ou mostrar algum documento dentro do templo? Ou seja, tem como ele chegar lá e saber onde foi gasto o dinheiro? Ou será que só vai constar lá transferido para o Braz? Foi embora. Tem como vocês mostrarem ali dentro de cada comum um relatório ou um balanço interno da própria comum, da própria igreja? Aqui ele complementa dizendo: a pessoa: sou testemunhado e gostaria de ver como é gasto o dinheiro. Não é necessário dizer quem foi atendido na piedade, mas já a quantidade de valor por cada caixa da igreja, como manutenção e diverso. É de um testemunhado que frequenta a igreja e ele está fazendo essa pergunta aqui para vocês, né? Se vocês têm algum relatório, alguma coisa, né? Que ele gostaria de saber como está sendo feito o gasto desse dinheiro e como é feito o atendimento dessas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né, alimentícia, estão precisando de comida. Terceira pergunta: se eu pedir um relatório de gastos mensais da CCB na Receita Federal, eles me fornecem algum documento? Afinal, se prega que as contas estão sempre aprovadas e limpas perante a Receita Federal. É verdade, né? Se tá tudo sempre bom, tá tudo sempre muito bem feito, não tem nada que se preocupar, por que não dar publicidade? Porque afinal de contas é um direito que as pessoas têm de saber o que está sendo feito com o dinheiro deles, aonde que está sendo empregado esse dinheiro. Por que vocês não mostram? Por que vocês não colocam no site detalhadamente aonde foi parar todo esse dinheiro? Afinal de contas, a CCB não é organizada? Vocês não são organizados? Ou seja, vocês não têm todas essas informações muito bem feitas e detalhadas? Por que não mostra para o povo esse trabalho bonito que vocês fazem de organização e de transparência? Por que vocês não trazem isso para que o nome de Deus seja louvado e glorificado? Ou será que vai dar efeito contrário? É essa a nossa grande preocupação. Será que se trouxer essas respostas vai gerar escândalo? Pois bem, está sobre vocês. As perguntas estão sendo feitas. Vale lembrar que são perguntas. Não estamos fazendo nenhuma afirmação, nem imputando nenhum crime a nenhum de vocês. Estou exercendo o meu direito de cidadão de fazer perguntas e questionamentos sobre o balanço financeiro de uma instituição que vale-se de isenção de impostos para financiar o crescimento da sua denominação. Fica aqui as perguntas, espero que alcance o Braz e espero mais ainda que criem coragem e tragam a resposta para o povo, porque essa é a dúvida de milhares de pessoas. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.